Olá, meus queridos amigos e irmãos que nos assistem neste canal. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo para mais um vídeo para nós estudarmos a Palavra de Deus nessa série que estamos falando sobre os milagres de Jesus. Aproveito para lhe pedir, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, vai nos ajudar bastante. Também ative o sininho para sempre receber as notificações deste canal, tá certo? E também aproveito a oportunidade para pedir para você compartilhar esses vídeos. Compartilhe, coloque no grupo de sua família, no grupo de trabalho, envie para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam ser transformados pela palavra de Deus, e tenho certeza que Deus vai lhe abençoar. Então, neste momento, vamos estudar o milagre de Jesus de hoje, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 25 até o 33. Acompanhe comigo então o que diz a palavra de Deus. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Meus queridos amigos e irmãos que nos acompanham sempre nas nossas reflexões a respeito dos milagres de Jesus, para mim esse é um dos milagres mais inusitados que Jesus realizou, que tem registrado na Bíblia. Porque aqui conta a respeito de Jesus andando sobre as águas, só que envolve muitos detalhes que nós iremos analisar neste vídeo. Por isso eu peço a você, fique atento, assista até o final que está muito interessante, tá certo? Bom, vamos do início. Aqui, a narrativa bíblica, se a gente olhar todo o contexto, vai ser exatamente depois que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando o povo queria proclamar Jesus rei, então Jesus ele começa agora a se desviar então daquela multidão para não acontecer essa proclamação de Jesus como rei. E o que Jesus faz? Jesus ele vai para um monte para ali ficar um pouco só e ali estar em comunhão mais íntima com Deus através de oração e reflexão, e pede para os discípulos: "Olha, vocês entrem no barco e vão em direção ao mar, vão em direção a Cafarnaum." Os discípulos então foram. Começou então a ficar um pouquinho tarde, eles entraram no barco e partiram para Cafarnaum. Só que quando eles já estavam a certa altura ali no mar, cerca de talvez aí uns 6 quilômetros que o barco já andou, começou a vir sobre os discípulos uma grande tempestade. A exemplo do que nós falamos também, quando Jesus acalma a tempestade ali no mar da Galileia, aconteceu parecido nessa situação com os discípulos. O vento começou a ser contrário, agitado, o barco começou a balançar bastante e já começou a ficar muito tarde da noite. Onde estava Jesus nessa situação, neste momento? Os discípulos procuraram, ficaram atônitos, perdidos. E agora, cadê Jesus? Cadê Jesus? Irmãos, quando os discípulos olham mais adiante, eis que vem um ser andando sobre as águas. Os discípulos não sabiam que era Jesus, tanto que eles pensavam que era um fantasma. Começaram a gritar, aterrorizados, com medo, porque além dos ventos ser contrários, além da agitação ali do barco, já era muito tarde da noite. Com certeza a visão estava totalmente conturbada dos discípulos. Na Bíblia fala que era a quarta vigília da noite. E o que quer dizer essa quarta vigília? Que hora seria a quarta vigília da noite?
No antigo Israel, eles dividiam então a noite em 4 vigílias, começando a primeira vigília às 6 da tarde e indo até às 9 da noite. Das 9 da noite, a segunda iria até a meia-noite. A terceira, então, seria de meia-noite até as 3 horas da manhã. E a quarta, de 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Então, os discípulos estavam ali naquela situação depois ali das 3 horas da manhã. Ou seja, era bem de madrugada e eles estavam ali aterrorizados. E começaram a gritar: fantasma, fantasma. Mas eram 12 discípulos, cada um poderia estar ali protegendo o outro, né? Mas não, eles estavam aterrorizados e com muito medo. Só que exatamente neste momento, Jesus grita: que fantasma? Não, sou eu, sou Jesus. Os discípulos, aparentemente, pela narrativa bíblica, não acreditam muito, porque Pedro faz uma colocação interessante. Fala: Senhor, se és tu, manda que eu vá andando sobre as águas também. Então Pedro não acreditou prontamente que era Jesus ali, mas falou: se és tu, manda que eu vá andando sobre as águas. Pedro ali teve ousadia. Jesus então falou: então Pedro, vem. Ali Pedro então se certificou que era Jesus, já que mandou que ele andasse sobre as águas. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Olha que milagre interessante, né? Alguém andando sobre as águas. A física não permite isso, por isso é chamado de milagre. Mas Pedro começa andando sobre as águas e olhando para Jesus. E ele andando, se aproximando de Jesus. Mas diz o contexto bíblico que quando veio uma onda, e esta onda se interpôs entre Pedro e Jesus, fazendo com que Pedro perdesse de vista a Jesus, Pedro olha para trás, olha para o barco, olha para os seus companheiros. Neste momento, Pedro perde a fé. Neste momento que Pedro não mais conseguia enxergar a Jesus, Pedro então fica com medo, se desfalece e começa a afundar. Quando Pedro está afundando, suplica a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. Jesus então estende a sua mão, pega na mão de Pedro, salva Pedro e fala a seguinte exclamação: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eles então se dirigem ao barco, entram, é recepcionado ali pelos 11 discípulos. E os discípulos, olhando para Jesus, exclamam também: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, como eu falei no início, um milagre muito interessante, muito inusitado, mas que tem grandes lições para cada um de nós. Olha o que aconteceu com Pedro. Primeiro de tudo, nós temos que analisar desde o começo. Quando Jesus pediu para os discípulos entrarem no barco e irem para o mar em direção a Cafarnaum, foi uma ordem que Jesus deu. E ali os discípulos encontraram grande dificuldade com tempestade, com vento, com ondas altas. Mas aí eu faço-lhe uma pergunta: quem mandou os discípulos irem? Não foi Jesus? Se Jesus mandou os discípulos irem até o mar em direção a Cafarnaum, por que os discípulos encontraram tanta dificuldade? Não foi Jesus que mandou? Meus queridos irmãos, hoje também nós enfrentamos várias dificuldades com a ordem que Jesus nos dá. Se Jesus está conosco, não quer dizer que nós não iremos passar por problemas, não iremos passar por dificuldades, mas quer dizer que mesmo nessas dificuldades, Jesus vai estar conosco. Jesus vai nos ajudar e vai fazer com que nós superemos todos os problemas, todas as dificuldades, vencendo no final. Assim como os discípulos enfrentaram a dificuldade, provando-lhe a sua fé, assim também nós enfrentaremos dificuldades para que a nossa fé seja provada, seja purificada, assim como o ouro no fogo. Então, meu amigo, não é porque você é cristão que sua vida está livre de problema e dificuldade, não. Você vai enfrentar essas dificuldades, mas tenha certeza que Jesus está contigo e você vai vencer. Mas o segundo detalhe muito interessante: os discípulos estavam ali agitados, pensaram que Jesus fosse um fantasma, mas Pedro, ele decidiu descer do barco e ir até Jesus. Pedro teve a ousadia
de falar, não, eu vou andar sobre as águas. A gente pode até imaginar que Pedro foi muito presunçoso, mas na realidade não. Pedro foi ousado. E na nossa vida nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ter coragem para arriscar algo novo, para se lançar, mesmo não sabendo o que vai acontecer, mas com planejamento, tendo a certeza que Jesus vai estar conosco, nós conseguiremos vencer na vida. Pedro ali teve ousadia. Se não fosse aquela atitude de Pedro, talvez não tivesse nesse registro na história. Pedro, enquanto os discípulos com medo ali dentro do barco, Pedro não, ele se arriscou e ia até Jesus. E por isso ele é lembrado na história. Se você estivesse ali no barco, com certeza você iria preferir estar ali dentro do barco. Nós lembramos dessa história com destaque para Pedro, porque Pedro teve ousadia de descer do barco e ir até Jesus. Meu querido irmão, Pedro viveu este milagre. Pedro teve a experiência de andar sobre as águas com Jesus, exatamente por ter ousadia. Então na nossa vida a gente não pode ficar com medo, a gente tem que ser ousado, com planejamento, calculando bem todas as consequências, mas nós não precisamos ter medo na vida, temos que arriscar. Grandes homens de grande sucesso tiveram ousadia de fazer o que ninguém mais fez, por isso tiveram destaque na história. Então, meu querido amigo, a segunda lição que aprendemos, temos que ter ousadia. Não precisamos ficar com medo, porque Jesus está conosco. E a terceira lição que nós aprendemos neste milagre é a respeito da fé em Jesus, de estar olhando para Jesus. Diz a Bíblia que é pelo olhar que nós seremos transformados. Então nós temos que sempre estar olhando para Jesus. Enquanto Pedro estava vendo a Jesus, ele estava ali andando sobre as águas. Ele estava conseguindo vencer. Mas no momento que ele se achou, que ele tirou o seu olhar de Jesus e agora olhou para os seus companheiros, a sua fé vacilou e ele começou a afundar. Então na nossa vida, nosso olhar sempre tem que estar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, como diz o texto de Hebreus. Então nós temos que fixar o nosso olhar em Jesus, e quando nós estivermos olhando para Jesus, nós seremos vencedores, nós estaremos seguros e não podemos de maneira nenhuma desviar o nosso olhar de Jesus. Infelizmente, o que muito acontece na nossa sociedade, na nossa igreja, é que as pessoas esquecem de olhar para Jesus e agora começam a olhar para o pastor, começam a olhar para os membros da igreja, para os outros irmãos, e ali eles começam então a desanimar e a desistir. Olha para os outros irmãos, olha, fulano está fazendo isso, então eu vou fazer também. Fulano desistiu e aí fica desanimado. A igreja não tem planejamento, a igreja não tem programações e aí desiste da fé. A igreja está muito desanimada, então eu não vou mais para a igreja. Não é isso que deve acontecer. A nossa fé, o nosso foco tem que estar em Jesus. As outras coisas é apenas uma consequência. Enquanto nós tivermos o nosso olhar em Jesus, nós seremos vencedores. Nós enfrentaremos todas as dificuldades e sairemos vencedores, como Pedro saiu. Ele estava ali afundando, ele perdeu o olhar de Jesus, mas clamou a Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus então estendeu a sua mão. Então, neste momento, se sua fé está vacilando, se você perdeu o ânimo, olhe para Jesus e clame: Senhor, salva-me, tem misericórdia de mim. E com certeza, Jesus vai estender a sua mão para te salvar. Então, meu querido amigo, que a graça de Deus possa estar contigo, que você possa ter entendido esse milagre, por mais simples que possa parecer, mas tem um grande significado para cada um de nós. Então eu peço a você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredite que realmente esteja precisando ouvir esta palavra, e Deus com certeza vai te abençoar. Muito obrigado pela sua atenção, por você assistir esse vídeo até o final. Que a graça de Deus possa estar sempre contigo, te tornando um vencedor. Neste momento vai aparecer esses outros vídeos para você continuar assistindo este canal. O vídeo aqui embaixo, repito, é para membros. É só clicar em Seja Membro, faça sua inscrição e você estará ajudando a Igreja de Brumado. Fique com Deus e nos vemos amanhã para mais um Milagre de Jesus.